Flamengo tá na final da Libertadores. Hoje merece ser muito elogiado. Time com sangue, que superou o Racing, um roubo descarado e a safadeza da Comebol. Hoje mas o Flamengo aqui, merece... o que sobrou foi garra, determinação, uma moda banana aqui não teve. Passou muito longe. Se teve alguma fruta por aqui, no cilindro hoje, não foi a banana. Não teve moda banana. Foi para o torcedor ficar orgulhoso. O time valente, guerreiro, resistiu até o final. Uma expulsão absurda. Absurda a expulsão do Plata. Foi até um pouco juvenil ali. Porque um Flamengo heróico. Um Flamengo heróico. Mas um Flamengo que deixa... Felipe foi muito mal hoje, de novo. De novo. Teve mais sorte que juízo. Tem uma boa notícia aí, o Plata está fora da final. Pelo menos isso. Pênalti. E hoje o Rossi foi fenomenal, eleito o herói do jogo, e é uma bela palavra mesmo, herói do jogo. E o outro, o Pulgar, a gente falou, o reforço do Flamengo para a reta final da Libertadores se chama Eric Pulgar. A partida do Pulgar hoje foi espetacular. E o Flamengo muito se falou durante a semana inteira, o inferno, a convocação, o sinalizador, as regras da Comebol. Uns 5 minutos de jogo, essa pressão ela era como qualquer outro jogo aqui na Argentina. Não era exatamente algo muito fora do comum. Foi muito mais a festa da entrada em campo. Mas depois o Flamengo foi tirando essa pressão. Ele foi diminuindo o volume. Salve, salve, nação! Rumo ao tetra da Libertadores. Mengão classificado após conseguir o empate, né? Que é sufoco no segundo tempo, né? E o que falar do Plata? No primeiro tempo foi até bem. No segundo tempo teve aquele lance infantil que acabou abrindo margem para o juiz dar um vermelho, que para mim foi totalmente rigoroso, até demais o vermelho, né? Mas, mudando já de assunto, Mengão classificado, e nesse vídeo aqui vamos reagir à opinião da mídia esportiva após a classificação do Mengão para a final da Libertadores 2025, e o Flamengo, sim, pode se tornar o primeiro tetracampeão brasileiro da história. Então, sem mais enrolação, deixe seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo aí, porque a felicidade tá demais, galera. Vambora, nação! No final, o Flamengo fará em 7 temporadas. O feito e tanto do Flamengo foi devidamente garfado pela arbitragem. O Pedro Maza expulsou o Gonzalo Plata sem motivo nenhum. E o glorioso homem do VAR, o Juan Lara, anotem esse nome, não chamou o árbitro para ver o que acontecera. E o Plata foi injustamente expulso com 11 minutos. O Flamengo resistiu bravamente. Foi uma classificação heróica do time de Felipe Luiz, que montou uma linha de 5 homens na defesa, como fizeram também contra o Corinthians na Copa do Brasil no ano passado, na semifinal. Aqui nos últimos dias, o Flamengo foi apontado pela imprensa, parte da imprensa argentina e também por torcedores, como um time sem alma, um time frio, muito técnico, mas frio. Isso em função dos jogos muito ruins contra o Central Córdoba, na fase de grupo do Maracanã, quando foi derrotado, e a partida recente da Plata contra a equipe dos Estudiantes, quando o Flamengo perdeu por 1-0 e só se classificou nos pênaltis depois de uma atuação muito ruim também. Mas aqui, o que sobrou foi garra, determinação, uma moda banana aqui não teve. Passou muito longe. Se teve alguma fruta por aqui, no cilindro hoje, não foi a banana. Não teve moda banana. Foi para o torcedor ficar orgulhoso. O time valente, guerreiro, resistiu até o final. Uma expulsão absurda. Absurda a expulsão do Plata. Foi até um pouco juvenil ali, porque revidou, mas não fez nada para ser expulso, nem cartão amarelo dá para receber, e o VAR não chamou. O Flamengo já teve problemas sérios no jogo contra os Estudiantes do Maracanã, quando Andrés Rojas expulsou o próprio Plata, também sem motivo nenhum, e agora essa expulsão bizarra do equatoriano, mas o Flamengo resistiu. O time do Racing, um time de muita luta, mas como dissemos aqui ao longo do tempo, muita bola cruzada, muita bola alçada, o time chuta-chuta, mas que teve muito tempo para trabalhar a bola, construir uma jogada de gol e não foi capaz. O Flamengo consegue uma vitória espetacular no confronto. 1-0 e 0-0. E consegue a classificação. Vai aguardar agora o outro finalista que sairá amanhã do confronto entre o Palmeiras e a equipe da LDU. Lembrando que a LDU venceu por 3-0 na cidade de Quito. Uma classificação histórica do Flamengo. Hoje é para o torcedor ficar orgulhoso. Espetacular. O time lutou, o time se defendeu, o time teve garra, teve brio. Foi realmente para o torcedor ficar orgulhoso. Tudo de ruim que aconteceu nos últimos dias, hoje o Flamengo fez o contrário. E não estranhe, a live está em áudio, porque não podemos mostrar imagens do estádio onde estamos quando é jogo de Copa Libertadores da América. É uma decisão da Comebol, uma postura da Comebol. Nós, evidentemente, temos que respeitar. Então, fazemos a live em áudio. Eu ia fazer um vídeo, mas resolvi fazer essa live express, que vai levar o tempo que levaria um vídeo, para a gente falar no calor da classificação do Flamengo, ou seria também da eliminação. Aqui os torcedores cantando o tempo todo que
o Rossi é o melhor goleiro do Brasil, chegando aquele palavrão que vocês conhecem, antes para rimar com a frase, merecidamente fez uma defesa sensacional no chute do Vieto, a melhor chance nos acréscimos do time argentino. Amanhã teremos live depois do jogo entre as equipes do... Mas foi uma partida espetacular do Flamengo do ponto de vista da luta, da garra, da determinação, da coragem de uma equipe que ficou realmente numa situação muito embaraçosa durante o segundo tempo. A expulsão não fez o menor sentido. Então, vamos aqui lembrar também que essa live Express formou de novo a linha de 5 ali para o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Depois ele colocou também em campo o Emerson Royal, o Saúl. O Flamengo segurou bem a situação e no final entrou ainda o Everton Araújo para compor ali o setor, quando o Jorginho já estava meio pregado, já estava na parte final da partida. Uma classificação heróica, repito, do Flamengo, sensacional, num cenário absolutamente adverso. E com uma arbitragem terrível do senhor Piero Massa. Também, claro, sempre lembrando, no VAR, o Juan Lara. O MA. O Flamengo passou pelo Racing. O Flamengo passou pela Comebol. O Flamengo passou pela safadeza da arbitragem. O Flamengo passou por um roubo descarado. O Flamengo tá na final da Libertadores contra a Comebol, contra a safadeza, contra o roubo, 2 vezes roubado. E o Flamengo tá na final da Libertadores. Hoje merece ser muito elogiado. Time com sangue que superou o Racing, um roubo descarado e a safadeza da Comebol. Hoje o Flamengo merece todos os méritos, porque hoje honraram a camisa do Flamengo. Eu vou pro programa. Que jogo foi esse? Ai. Cara, tô até sem... Um Flamengo heróico. Um Flamengo heróico. Mas um Flamengo que deixa... Felipe foi muito mal hoje, de novo. De novo. Teve mais sorte que juízo. Depois da expulsão do Plata, que eu achei exagerada, sinceramente, achei exagerada a expulsão do Plata. Aquilo ali era, no mínimo, para um amarelo. Mas que o Plata não tinha que fazer nada daquilo, cara. Ah, puxou meu cabelo. Porra! Daí, cara. Vai querer dar um soco ou um tapa nos bagos do cara? Pelo amor de Deus, Plata. Pelo amor de Deus. Quase que foi tudo por água abaixo ali. O Flamengo até tinha feito um bom primeiro tempo, tirando os 5 minutos finais do primeiro tempo. O Flamengo tinha jogado bem, o Flamengo estava jogando bola. Teve chance. Uma jogada bonita pela esquerda. O Arrascaeta cruzou, o Plata prega presa, não chegou, mas o Varela chegou e, em vez de cavar, chutou rasteiro, o goleiro pegou. Depois, com o próprio Arrascaeta, teve uma bola em que ele veio cortando para a direita, dividiu, a bola sobrou, então ele chegou na cara do goleiro do Racing também e chutou literalmente na cara do goleiro do Racing. O que mostrava que ali o Flamengo, apesar de, na minha opinião, mal escalado, não teria começado com o Plata de maneira nenhuma. Teria começado com o Saúl no meio e com o Arrascaeta mais avançado de falso 9. Luiz Araújo e Carrascal, ok. Mas aí, no segundo tempo, amigo, logo no iníciozinho, acontece aquela cagada monstruosa, cara. Não é possível. Bom, para começar, tem uma boa notícia aí, o Plata está fora da final. Pelo menos isso. Agora, na hora que o Plata é expulso, o Felipe Luiz faz 2 substituições inacreditáveis, cara. Ele tira o Arrascaeta e o Carrascal. O Carrascal era, até então, o melhor atacante do Flamengo. O Carrascal era um jogador que voltava, que compunha e que conseguia produzir na frente. E aí você tira os 2 caras mais talentosos e deixa o Luiz Araújo, que tudo bem, coitado, brigou feito um alucinado. Mas, porra, havia necessidade de tirar os 2 para botar o Bruno Henrique. Gente, a tara do Felipe Luiz pelo Bruno Henrique é uma coisa... Só Freud explica, não é possível. Se era para botar só um maluco correndo lá na frente, era melhor botar o Juninho. Ou então não botar ninguém, deixa. Você tira um dos 2. Eu teria tirado o Luiz Araújo e botado o Danilo. Deixava o Carrascal e o Arrascaeta em campo.
Mas tudo bem, vai ter pressão, o Arrasca não marca. Tira o Arrascaeta sozinho, para botar o Danilo. Mas tirar o Arrascaeta e o Carrascal. Cara, aí o jogo virou uma sessão de terror, né? Uma sessão de terror. O Flamengo montou uma linha de 5 lá atrás. Tudo bem, eu já elogiei muito o Felipe por fazer isso contra o Corinthians. Na Copa do Brasil, lá atrás, no segundo jogo que o Felipe... Meu trabalho é fácil porque... O próprio Bruno Henrique foi expulso e ele tirou o Gabigol e botou o Fabrício Bruno, vocês lembram disso? E deu certo. Hoje, de uma certa maneira, a gente pode dizer que deu certo também. Afinal de contas, o Racing não conseguiu fazer o golzinho que levaria para os pênaltis. Eu confesso que houve um determinado momento do jogo que eu digo, cara, se o gol do Racing não sair naturalmente, esse juiz aí vai dar um pênalti. Porque é inacreditável ele ter voltado atrás corretamente na expulsão do Rojo, porque foi um choque de cabeça, não foi uma cotovelada, como ele achou originalmente. Ele tinha que ter ido para o vídeo olhar o lance do VAR, para o Plata. É porque as imagens eram tão pobres que ele, provavelmente, o VAR não se sentiu confortável de dizer, olha, dá uma olhadinha aqui. Porque é função do Plata, ainda que eu continue recriminando o Plata, porque no jogo desse, cara, você não pode dar chance para o azar. Você não pode fazer assim no jogador adversário. Sabe? Não pode. Aí o cara cai como se tivesse levado um chute nos culhões e o juiz vai lá e expulsa. Gente, que coisa inacreditável. E aí, amigos, surgiu o grande herói da noite. O grande herói da noite é Agostinho Rossi. Tanta gente que às vezes cornetava Agostinho Rossi, lembra? Agostinho Rossi é um goleiro que não é uma unanimidade na torcida do Flamengo, não. Eu espero que depois do jogo de hoje passe a ser. Da maneira como o jogo estava se encaminhando, eu já estava rezando para ter pênaltis, porque pelo menos o Rossi poderia nos garantir. Mas nem pênalti teve, porque o Rossi fez um punhado de grandes defesas. Inclusive no primeiro tempo, numa cabeçada, mesmo o Flamengo melhor, o Racing conseguiu uma cabeçada e o Rossi fez uma defesa espetacular. Cabeçada rasteira, ele foi lá no cantinho e botou para escanteio. Eu digo para vocês o seguinte, esta vaga hoje tem a assinatura de Agostinho Rossi. Agora, me preocupa, sinceramente, essa obstinação pelo Bruno Henrique. Ele hoje não levou nem o Wallace para o banco. O Wallace viajou, mas não ficou no banco. Como o Vinha também não ficou no banco. E aí, na hora que você vai botar um outro atacante, Bruno Henrique. Para não dizer que o Bruno Henrique não fez nada, ele ajudou em alguns escanteios. Ele é um cara alto, geralmente fica no primeiro pau, e conseguiu cortar alguns escanteios. Mas, porra, num jogo que você perde todo o seu ataque, você vai ter um atacante que a única finalidade dele é cortar a bola em escanteio? Porra, é um pouco demais. Mas, enfim... Nessas últimas temporadas. O sonho do Tetra continua e continua com uma atuação importante num jogo que tinha pressão e que o Flamengo soube dar, né, Vitor Sérgio? Boa noite. Precisava começar comigo, mas vamos lá. Boa noite. O jogo era muito controlado, né? E aí acho que fica mais uma lição e acho que o Plata... Você pode dizer que foi expulso com muito rigor? Pode. Uhum. Mas ele deu margem para uma arbitragem que precisa controlar, precisa trazer o jogo ali. E o jogo até aquele momento era controlado. O Racing não tinha ideia do que fazer para fazer um gol no Flamengo. Jogo muito controlado, muito tranquilo. Teve uma chance no primeiro tempo lá do jogador cabeceou lá e o Rossi fez uma grande defesa. E a batida de fora da área depois do chambão do próprio goleiro. E aí o Plata deu motivo para o árbitro expulsar. O árbitro nem viu, né? Quem contou tudo foi o quarto árbitro, ou o Bandeira, acho que o quarto árbitro. E aí o Flamengo passou a sofrer e mesmo assim mostrou que o time do Racing, que é um time montado para ganhar a Copa, hoje ele não estava montado para ganhar nada. Um time muito pobre, quase nenhuma jogada de aproximação, era só jogada de bico para a área. E aí, mais uma vez, repetindo que foi a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, mais um jogo de volta de semifinal fora de casa,
o Felipe Luiz monta ali uma linha de 5 que funciona muito bem, já tinha sido assim na Neoquímica Arena contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e hoje no Racing ele fez isso e congestionou demais, e a gente tem que citar acho que 2 nomes. O primeiro é o do Rossi, que escreve mais uma passagem gloriosa com a camisa do Flamengo, né? Um goleiro que foi muito contestado no início, que passou desconfiança e já tinha sido herói no jogo contra o Estudiantes, quando ele falhou no tempo normal, mas garantiu nos pênaltis. E hoje o Rossi foi fenomenal, eleito o herói do jogo, e é uma bela palavra mesmo, herói do jogo. E o outro, o Pulgar, a gente falou, o reforço do Flamengo para a reta final da Libertadores se chama Eric Pulgar. A partida do Pulgar hoje foi espetacular. E o Flamengo vai a Lima, se for em Lima, o Flamengo vai a Lima pelo tetracampeonato da Libertadores. É isso, a gente tem. E acho que tudo que o jogo pediu, o Flamengo conseguiu ir se adaptando para chegar a esse empate e essa classificação, né? Boa noite. Boa noite, meu povo. Se o que o Racing ia fazer era cruzar a bola na área, o Flamengo foi muito bem. O Racing no segundo tempo, vira uma outra coisa, quase que futebol, né? Porque o Flamengo com um jogador a menos só se defende, acho que se defende bem dentro da área e mal fora da área, mas também não acho que tinha muito o que fazer. Enche a área de jogadores e vai muito bem. Dos 24 cruzamentos do Racing no segundo tempo, só 5 acertam alguém de azul e branco dentro da grande área. O Léo Pereira ganhou 6 de 7 duelos no alto, o Léo Ortiz 4 de 5 e o Alexandro também 4 de 5. Defesa do Flamengo, o núcleo forte da defesa do Flamengo teve muito bem em evitar isso. O jogo em si, eu acho que o primeiro tempo faltou o Flamengo ter mais ritmo. Optou hoje por marcar um pouco mais atrás, eu acho, porque se marca muito à frente, dá muito espaço para o chutão, para o Adriano Martins virar um lançamento. Mas eu acho que teve pouca continuidade os ataques do Flamengo, nos momentos que ele conseguiu ter posse de bola no primeiro tempo. E o segundo tempo já estava esquisito desde o início, o Flamengo já não tinha as boas posses de bolas que tinha no campo de ataque no segundo tempo, não tinha. Mas o torcedor do Flamengo não tá nem aí. Nem aí. O que foi o jogo, se sofreu mais, se sofreu menos, porque a final é daqui a um mês. Um jogo completamente diferente. Você tem tempo de preparar esse jogo completamente diferente. Você não terá, independentemente de quem chegue, um time com a característica que tem o Racing, então você não vai sofrer de novo desse mal do Racing. Mas se o que o jogo pedia era defender bem a área, afastar, que não deixar a água entrar, o Flamengo conseguiu fazer isso bem. E aí Só discordo um pouquinho com relação ao primeiro tempo. Para mim, o primeiro tempo, o Flamengo é melhor do que o Racing. Eu também acho que é melhor. O primeiro tempo do Flamengo... Não, mas não concordo, não discorda não, acho que é isso mesmo. Que de repente, ali, para mim, o Flamengo cria pelo menos 3 grandes oportunidades. O Flamengo tem um lance com a Arrascaeta, que ele chuta, o goleiro defende com o rosto. Rebate, né? Não bate tem uma bola cruzada, que o Plata tenta fazer, não consegue, é o Varela que chega na segunda trave, bate, o goleiro pega, e tem 2 chutes do Luiz Araújo que passam muito perto. Então, o primeiro tempo, para mim, o Flamengo foi melhor do que o Racing. Por aquilo que o Flamengo tinha que fazer no jogo, propor o jogo. Só que aí, o Plata não pode fazer o que ele fez, gente. O Plata não pode agredir o adversário. Ele puxou meu cabelo. Fica no chão, fica caído. O Flamengo não ia sofrer o que sofreu. Porque aí vira o jogo. Por mais que o Racing seja um time mequetrefe, porque esse time do Racing é um time Racing é mequetrefe, é um time horroroso, né? Horroroso. É um time que não tem jogada nenhuma. Hoje vive tentando empurrar o adversário para trás. E aí, no segundo tempo, o Rossi faz pelo menos 3 grandes defesas. Uma na cabeçada, uma no escanteio que a bola desvia no Emerson Royal, já no finalzinho, e tem um chute de fora da área. Então, hoje, a vitória do Flamengo, a classificação passa, primeiro, pela falta de inteligência do Plata, e segundo, pelo Rossi, que não é um goleiro confiável, na minha opinião. Já não virou confiável? Não é possível. Contra o Estudiantes, ele falhou. E depois decidiu nos pênaltis. Mas eu não acho um goleiro confiável. Eu acho ele um bom goleiro, mas não acho um goleiro confiável. Gostaria de ter no meu time? Não sei. Mas ele pegou muito hoje. E tem, certo. E tem um ponto que o Plata já está suspenso para a final do dia 29. Né? E tem que ver, deve voltar, então, tem que ver a proteção lá que o Flamengo vai comprar, que vai contratar. Mas daqui um mês tem que jogar. Eu acho que o Pedro já Vitor, pelo amor de Deus, Vitor. É só no jogo de hoje. Tudo bem ter a derrota para o Fortaleza dentro de um contexto específico, mas o Flamengo vem de uma sequência de jogos decisivos. Começou com o clássico com o Botafogo, que era um jogo difícil, fora de casa. Ele ganha bem. Ele vai jogar com o Palmeiras. Uma espécie de final antecipada do campeonato. Consegue vencer o Palmeiras. Ganha um jogo dificílimo no jogo da ida com o Racing. E resiste hoje. Então, são todos jogos que colocam a sua exigência
de concentração, de organização, física, técnica, no máximo. Sim. Isso tudo num pequeno espaço de tempo. Fora que o Flamengo tem competido pelo Campeonato Brasileiro, coisa que não vinha conseguindo nos últimos anos, mesmo com o senhor elenco. Não só pela atuação do jogador, acho que o Danilo entra muito bem no controle ali dessa última linha, era muito difícil defender naquele momento. O Flamengo, sim, também tem a parte que o Racing é muito limitado, quando tem a bola para oferecer alguma coisa, oferece muito pouco, quase nada, é bola levantada na área, pressão da torcida, abafa e vamos lá, enquanto o Flamengo tenta se defender. Então, é um Flamengo que tentou se defender enquanto pôde aqui, quando tinha. Eu acho o grande mérito hoje é tirar a temperatura de Avejaneda. Muito se falou durante a semana inteira, o inferno, a convocação, o sinalizador, as regras da Comebol. Uns 5 minutos de jogo, essa pressão ela era como qualquer outro jogo aqui na Argentina. Não era exatamente algo muito fora do comum. Foi muito mais a festa da entrada em campo. Mas depois o Flamengo foi tirando essa pressão. Ele foi diminuindo o volume do cilindro ao longo do primeiro tempo. Tem um mérito aí, um caráter competitivo. No segundo tempo, depois da expulsão, passa o susto da expulsão. O Flamengo também consegue ali, tirando o Racing um pouco, afastando da área. Tem uns momentos finais ali, defesa do Rossi, escanteio e tudo mais. Mas eu acho que o Felipe, ele começa a se notabilizar por um Flamengo que sofria muito e não competia na Libertadores nos últimos anos. A gente viu eliminações recentes contra o Olímpia e tudo mais. E o Flamengo que agora compete. Se não é brilhante, não é vistoso, ele compete, ele consegue ganhar um caráter competitivo, que eu acho que isso tem valor também. Já é o melhor trabalho dos últimos anos que a gente vê no Brasil? Ainda não sei. Agora, com um ano, o Felipe Luiz devolve o Flamengo à final da Comebol Libertadores. Acho que isso tem muito valor e passando pelo que passou aqui hoje em Avejaneda. Vou colocar o Pedro Ivo nessa conversa, ele vai falar, a gente volta aqui, cada um defende o seu lado. E o Pedro Ivo... Pedrão, tá chegando já na parte quente aqui da discussão, viu? A expulsão do Plástico. Chegou chegando, na hora certa, meu filho. Tudo bem? Tudo bem, William. Um abração para você, a todos os amigos aí da mesa, ao fã do esporte, especialmente o rubro-negro, agora classificado para a final, ligado a gente aqui, madrugada dentro, já muitos atrasos, acréscimos, emoção, mas sim, escutei muito pouco aqui do papo de vocês, mas acho que a discussão agora girava em torno da expulsão, se é para dar já meu pitaco, a meu ver, bem injusta, do Plata aqui em Avejaneda. Você acha que ele deu... Porque a nossa discussão aqui é a seguinte... todos entendem que foi um exagero da arbitragem, tá? Todo mundo entende isso. Mas alguns aqui entendem que o Plata também deu mole, né? Não podia dar mole do jeito que deu. Aí é que eu quero te ouvir. O Plata deu mole, ou mesmo assim, você fala, pô, mesmo assim, não tinha que expulsar. É confortável agora falar daqui, eu entendo os dois lados. Dar mole, então, é assumir que a arbitragem ela é fraca, ela não entende o que é um lance ali, que pode ser um tapa, que é um soco de fato, que você vira e enche a mão para dar um soco a alguém. Em segredo. Ou é um tapa para tirar alguém. Eu acho que assumir o risco é muito essa coisa do... Eles podem fazer qualquer coisa aqui, o jogo está pegado. Então, assumir o risco talvez tem muito disso. E quem defende que não deveria ser uma expulsão, acho que a mesa entende que foi exagerado, eu também acho que foi exagerado, é porque, de fato, um tapa, um sai daqui, um chega para lá, não é algo para, naquele momento do jogo especialmente, já tinha passado muita coisa da partida, talvez um cartão amarelo, talvez chegar ali, deixa disso, deixa para o juiz mais experiente, o juiz que tem um jogo para si, ele sabe controlar isso, e o juiz dá uns tiros, bem na nossa frente, ele dá um tiro, correndo, muito provavelmente orientado pelo árbitro assistente, pelo bandeirinha, ele dá um tiro numa convicção para dar, parecia que tinha sido uma agressão, parecia que tinha um tiro, um soco, algo assim, não foi uma coisa, eu entendo quem fala que assumir o risco, mas assumir o risco é entender que a arbitragem está, sabe, ela pode fazer qualquer coisa para o bem e para o mal, mas eu não acho que dá para colocar na conta do Plata exatamente esse risco. Se eu ouvir um pouquinho, acho que foi o Jean que falou isso, tipo, não consigo entrar nessa de ele assumir o risco. Acho que a gente acaba colocando na conta do jogador um erro que para mim é da arbitragem. É isso. Ele cai ali numa disputa, ele meio que vai tentando tirar a pessoa e porque pega ali numa região um pouco mais embaixo, aí fica aquela coisa, aquela pressão e tudo mais. Então, acho que é mais ou menos essa minha leitura, mas acho que o Birner falou, só para eu não me alongar. Fala, Vitor, diga aí. Eu acho que nessa hora... os brasileiros, nós, tomamos um baile dos argentinos. Porque no lance exatamente inverso, jogando fora de casa, um argentino pega... Mas o Plata não é brasileiro. Não, tô falando de nós aqui, imprensa. Nossas opiniões. Não tô falando do jogador. Tá. Nossas opiniões. Porque no lance inversamente, igual, se tem um argentino caído e um brasileiro faz isso, o argentino... roda no chão, aproveita para chamar o cartão amarelo do cara que puxou o cabelo, ajuda a tomar o cartão. Não, jornalista. Oi? Quem faz isso é o jogador, não o jornalista. Eu acho... Perfeito. Perfeito. Só que do mesmo jeito que o jogador nosso não faz e toma um baile, nós estamos tomando um aqui também.
Porque assim é a arbitragem. A gente sabe que jogar fora de casa, uma semifinal de Libertadores, é assim. Exatamente, sabe. E uma das coisas do futebol... Há séculos é assim. Futebol não é um local de justiças. Futebol é um jogo. Não, mas peraí, gente. Aí assim, aí eu quero... Mas pode, a gente sabe. O argentino usaria isso. Não é o que a gente vai defender, Para revisar o erro da arbitragem. Não pode ser assim, mas é assim que funciona. Não, eu sei, Então é o seguinte, tudo real, mas é que... Você não, então eu discordo da expulsão. Eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro... Eu já tenho que entrar em campo, só para você entender, eu já tenho que entrar em campo sabendo que o árbitro vai errar contra mim, então por isso eu dei mole de... Aí é muito... Isso é parte do futebol. Eu acho que o árbitro errou, eu acho que o árbitro exagerou, e eu não acho que eu tô tomando um baile dos colegas argentinos. Não, aí eu discordo completamente, Birner, porque aí assim, é o seguinte... Não entendi nada. Por isso que eu acho que assim, a atribuição da responsabilidade do erro para este árbitro, ela tem que ser muito maior do que seria para um árbitro que vê um lance Esse é meu ponto. assim, de um empurrãozinho, que é no rosto e o cara cai, porque aí eu vou falar, cara... Até porque ele não viu o lance. jogador deu muito mole, e o jogador deu muito mole, portanto, eu não vou condenar o árbitro completamente. Agora, tendo sido do jeito que foi, com a mão aberta, na perna do jogador adversário, né? Com bandeirinha em cima. Então, assim. mas aí é erro da arbitragem, indiscutivelmente, e eu não consigo atribuir Eu não estou discutindo que é erro da arbitragem. Não, eu sei, mas eu concordo que foi erro da arbitragem. Então, mas eu estou discutindo que a atribuição ao Plata neste lance, eu acho ela injusta. Por isso que eu digo... Não toca no adversário. Cara, não toca no adversário. Mas o árbitro tá tão perdido que ele inventa o cartão pro Rojo no lance, que foi choque de cabeça. Não toque. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Eu não vou me estender muito aqui não, porque a felicidade tá falando mais alto, né? O Flamengo chega na final da Libertadores após uma fase de grupo tenebrosa, se classificando em segundo contra a LDU, que pode sim ser o adversário do Flamengo na grande final aí, né? Tem uma vantagem gigantesca que fez contra o Palmeiras e, obviamente... Vou torcer para a LDU, obviamente, acho que não tem outra lógica o flamenguista não torcer para a LDU. Eu vejo alguns flamenguistas querer o Palmeiras na final para poder querer, podemos dizer assim, aquela revanche de, acho que foi de 2021, né, se não me engano. Mas aquilo, beleza, pode ter revanche. E caso perca, teria 2 Libertadores para o Palmeiras? Corre esse risco? Corre. Se o Palmeiras passar, vai ser um jogo equilibrado, 50% para cada lado. Caso o Flamengo passe, a LDU passe, o Flamengo para mim é o franco favorito para conquistar essa Libertadores, né? Fala 2 pontos aqui sobre esse jogo. Primeiro, o que jogou Jorginho, Pulgar e o Rossi. É brincadeira. O que jogaram esses 3 foram brincadeira hoje. Segundo ponto, sobre a atitude juvenil ali do Plata após revidar um lance ali do Marco Rojo, fala assim, né? Sabemos que ele é um cara provocador. Pra mim, ele se assemelha muito ao Otamendi, da Argentina, que tá no Benfica agora. O Marco Rojo, acho que se fala assim, se assemelha muito ao Otamendi. E o estilo de jogo ali, gosta de contato, provocação, gosta de entrar em provocação, gosta de provocar. E o Plata acabou caindo dele e aquele tapa juvenil. E eu tenho séria dúvida se encostou, porque até o momento não tenho nenhuma imagem conclusiva que pode demonstrar que o Gonzalo Plata sim acertou nas partes íntimas dele. Mas é o que vai ficar, né? É o que vai ficar. Plata desfalca o Flamengo aí na final da Libertadores daqui a um mês. Porém, é aquilo. Pedro tem que voltar. Pedro tem que se recuperar o mais rápido possível para no dia 29 estar... 29 ficar no sábado, se não me engano, né? 29 ficar no sábado para poder estar disponível até antes, né? Porque tem que ter ritmo de jogo para poder ajudar o Flamengo, né? E é isso aí, Mengão. Na final, para mim, o Flamengo é o grande favorito aí. Não vou dizer que é campeão, obviamente, né? Não sabemos nem qual é o adversário. Mas é aquilo. Chupa todo mundo, chupa antes, chupa mídia antes Flamengo. E é isso aí, nação. Mais uma final. A 4ª final em 7 anos. Só pra quem é Flamengo. Tamo junto. E é nóis aí. Deixa o seu like e vambora, porra. Esqueci que não pode xingar.
Ih.